Francisco Cândido Xavier. Pontos e contos. Pelo Espírito Irmão X, o Evangelho é o livro da vida, cheio de contos e pontos divinos, trazidos ao mundo pelo Celeste Orientador. Cada apóstolo lhe reflete a sabedoria e a santidade. E em cada página o Espírito do Mestre resplende, sublime de graça e encantamento, beleza e simplicidade. É a história do bom samaritano. A exaltação de uma semente de mostarda. O romance do filho pródigo. O drama das virgens loucas. A salvação do mordomo infiel. O ensinamento da dracma perdida. A tragédia da figueira infrutífera. A lição da casa sobre a rocha. A parábola do rico. A rendição do juiz contrafeito. Na montanha, o divino amigo multiplica os pães, mas não se esquece de salientar as bem-aventuranças. Na cura de enfermos ou de obsidiados, traça pontos de luz que clareiam a rota dos séculos, restaurando o corpo doente, sem olvidar o espírito imperecível. Inspirados na Boa Nova, escrevemos para você, leitor amigo, as páginas deste livro singela. Por que se manifestam os desencarnados, com tamanha insistência na Terra? Não teriam encontrado visões novas da vida que os desalojassem do mundo? Perguntará muita gente, surpreendendo-nos o esforço. É que o túmulo não significa a cessação de trabalho, nem resposta definitiva aos nossos problemas. É imprescindível agir, sempre auxiliarmos-nos uns aos outros. Conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos, rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos, à porta da casa e, naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo, no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, o cela, após o dever cumprido, ó maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se, de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse, bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Assim, de nossa parte, dentro do ministério que hoje nos cabe, não nos é lícito desertar da luta e sim cooperar, dentro dela, para a vitória do sumo bem. É por isso, leitor, que trazemos a você estas páginas despretensiosas, relacionando conclusões e observações dos nossos trabalhos e experiências. Talvez sirvam, de algum modo, a sua jornada na Terra. Mas se houver alguma semelhança, entre estes pontos e contos com algum episódio de sua própria vida, acredite você que isso não passa de mera coincidência. Irmão X. Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1950. 01. O programa do Senhor. À frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora quinhoado por um sinal do céu, maior que os de Moisés e o Josué. Frêmito de admiração e assombro dominava a massa compacta. Relacionavam-se, ali, pessoas procedentes das regiões mais diversas. Além dos peregrinos, em grande números, que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia, com interjeições gratulatórias, o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas era servida, após o substancioso repasto, pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno contemplava os seguidores, da eminência do monte. Semelhava-se, realmente, a um príncipe, materializado, de súbito, na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava, de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas, aqui e ali. Não fornecera-lhe provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida?
Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações, desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se, à pressa, engrossando fileiras, ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra e, efetivamente, Malebel não se fez rogado. Senhor, indagou, exultante és, em verdade, o arauto do novo reino. Sim, respondeu o Cristo, sem titubear. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobrecenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou: instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica. Como não? Acentuou o mestre, sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons, dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel, desapontado quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isto é estranho, considerou o noviço, alarmado, desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos. Sim, aclarou Jesus, abertamente dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores, uns para com os outros, e a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina tomados de intenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor, e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios, e, se Jesus não quis perder o contacto com a multidão, naquela hora célebre, fui obrigado a descer também. 02. A Carta do Mundo. Em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. De época a época, de civilização a civilização, vemo-los, à maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas no campo infinito da natureza. O mundo sofria as calamidades mefíticas, mas a medicina respeitável saneou o pântano e continua vencendo a enfermidade e a morte. Vagueava fome entre populações exaustas, todavia, o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes. Contudo, a lâmpada de Edison resplandeceu, expulsando as trevas. Moviam-se as máquinas primitivas, pesadamente, extorquindo copioso suor dos servos cativos. No entanto, a energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado. Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si, mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Corações apartados no plano material padeciam angústias, sequiosos de intercâmbio, e o telefone, de algum modo, curou semelhante ansiedade.
Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando, sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontraram lenitivo e socorro. Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão. Monstro de 1000 tentáculos, envolve as criaturas desde o sílex, rastejando entre as nações cultas de hoje, como se arrastava entre as tribos selvagens de ontem. Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe as posições mais simples, tanto quanto as situações mais altas. Não reconhece a inteligência, nem a sensibilidade, alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo. Derruba templos e oficinas, lares e escolas, pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença. Ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a América com a mesma força com que constringia a garganta do Egito e da Babilônia. Por cercear-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos, improvisam-se conferências em Londres e Paris, em Washington e Moscou, renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos. O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, esfrangalhando, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um recurso infalível, a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com auxílio fraterno aos semelhantes, com adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança no bem até ao fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Será, todavia, remédio das nações, quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Não é receituário atuando, problematicamente, de fora para dentro. Em medicação viva, renovando de dentro para fora. Não é demagogia religiosa. É vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista e, sim, de transformação substancial. Jesus encontrou os discípulos, um por um. O indivíduo é coluna sagrada no templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o mestre traço, tome a sua cruz e siga-me. Eis porque o Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra, depois de impressa no coração do homem. 03. As portas celestes. O grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu. Onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se aprestavam para recebê-los. Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensa. Longos dias de aflição, em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta, após a revolta, a queixa. Fim da queixa, veio o sofrimento construtivo e com esse surgiu a prece. Em seguida a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternam-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria. Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu, fraterno. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, falou um deles traço, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós, que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva, o Príncipe da Luz, que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dorido.
O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah! Mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos. Respondei-me em sã consciência, quando encarnados, amastes a Deus, sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento. Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem. Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre. Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos. Não. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até ao fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou, depois de cumprida pausa: sem 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar, com mais força, e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá, se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo traço, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola, sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó! Anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado, entre aflição e amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela, no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência e, sim, a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo, buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou o plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. 04. Em sessão prática. A situação no grupo doutrinário apresentava anormalidades significativas. Desentendiam-se os companheiros entre si. Olvidando obrigações respeitáveis, confiavam-se a críticas acerbas. Acentuavam-se hostilidades mal disfarçadas de cisânia, orientadas pela incompreensão. Ninguém se lembrava daquele humilde e divino servidor que lavara os pés dos próprios companheiros. Cada aprendiz da comunidade chamava-se a posição de comando e o direito de julgar asperamente. Debalde os mentores espirituais da casa convidavam à ponderação e ao entendimento recíproco. Os operários descuidados recebiam-lhes as palavras, sem maior atenção pelas advertências educativas. É que Cláudio e Elias, os dois abnegados diretores invisíveis do agrupamento, não se inclinavam a exortações contundentes. Entre os desencarnados de nobre estirpe, há também fidalguia, cavalheirismo e gentileza e, na opinião deles, não deviam tratar os irmãos de trabalho como se fossem crianças inconscientes. Certa noite em que as vibrações antagônicas se fizeram mais fortes, anulando os melhores esforços no campo da espiritualidade edificante, Elias dirigiu-se a Cláudio, sugerindo, esperançoso: creio de grande eficácia a visita de alguns sofredores ao núcleo dos nossos amigos encarnados. Poderiam assim observar, de perto,
os efeitos escuros da vaidade e da indisciplina. Amanhã, teremos sessão prática, de há muito tempo esperada, e admito a oportunidade de semelhante lição. Excelente medida, exclamou o colega, satisfeito. Não seria razoável recordar obrigações comuns, de modo direto, a cooperadores nossos que estudam o Evangelho, todos os dias. Afinal de contas, não obstante mergulhados na carne, possuem tantos deveres para com Jesus quanto nós, e, se já receberam inúmeras mensagens sobre as necessidades de ordem e concurso fraterno, como insistir com eles no serviço a fazer? O alvitre é, portanto, providenciai. Traremos à reunião alguns infelizes, desviados da reta conduta. Observando-lhes os padecimentos, é provável que sintam a lição, com segurança, tornando aos rumos legítimos. Com efeito, na noite imediata, 2 entidades perturbadas foram trazidas à sessão. Mais de 30 frequentadores passaram a ouvir a palestra dolorosa. O doutrinador Silvério Matoso fazia paciente esforço para acalmar os desventurados que choravam ruidosamente, através das organizações mediúnicas. Desgraçado de mim, comentava um deles, sou um réprobo, amaldiçoado de todos. Onde o meu equilíbrio? Perdi tudo. Não tenho recursos para locomoção, quanto antigamente. Vivo no seio de tempestades sem bonança. Enquanto as lágrimas lhe corriam, copiosas, da face, clamava o outro. Que será de mim, relegado às trevas? Para onde se foram os miseráveis que me ataram ao poste do martírio? Malditos sejam. Acostumado à doutrinação, Matoso dizia, fraternalmente: meus amigos, abstende-vos da desesperação e da revolta. Confiemos no divino poder. Inspirado diretamente por Elias, o benfeitor espiritual que se esforçava intensamente por gravar a lição da hora, prosseguia, enérgico. Viveis presentemente as realidades da alma. Notastes agora que o relaxamento interior no mundo ocasiona grandes males. Desditosos todos aqueles que conhecem o bem e o não praticam. Desventurados os rebeldes, os hipócritas e os indiferentes, porque a morte do corpo revela a verdade pura, e as almas transviadas não encontram senão abismos e trevas, lágrimas e tormentos. Jesus, porém, é a fonte inesgotável das bênçãos de paz renovadora. Tende calma e esperança. Sou, todavia, um infame, soluçava uma das entidades comunicantes. Repetidamente escutei palavras da fé santificante do bem salvador, mas nunca cedi a ninguém. Quis viver as minhas fraquezas, alimentá-las e defendê-las com todas as forças. Nunca ponderei, intimamente, quanto às realidades eternas. Ao alcance de meu coração, fluíam ensinamentos e socorros de toda a sorte. Fui muita vez convidado ao Evangelho do Cristo, entretanto, zombei de todas as oportunidades de renovação espiritual. Considerava meus melhores amigos, no capítulo da religião, tão egoístas e mentirosos quanto eu mesmo. Agora, quantas lágrimas devo chorar, eu que desprezei a paz divina e preferi as vibrações infernais. E eu? Exclamava o mais revoltado, poderá haver trevas mais densas que as minhas? Haverá dor maior que esta a devastar-me? Sinto-me desequilibrado, sem direção. Um náufrago perdido no abismo é mais feliz que eu. Rodeiam-me quadros de horror. Experimento fogo e gelo ao mesmo tempo. Podereis, acaso, compreender-me, a mim que penetrei o vale fundo da desgraça? Matoso, porém, orientado espiritualmente por Elias, interferiu, solicito. Ouvidai, meus irmãos, as algemas da vida material e ligai-vos ao Senhor, pelo coração. É indispensável extirpar a raiz dos enganos adquiridos na terra. A vida não se resume a impressões físicas, a fantasia corporal, é a vibração da eternidade, da divina eternidade. Acalmai os sentimentos em desequilíbrio para recolherdes a dádiva dos conhecimentos superiores. Esquecei o mal, tornai o caminho reto. Atravessais, agora, a zona escura das consequências do erro. É necessário renovar as próprias forças, a fim de reacenderdes a lâmpada da fé. Assim, Matoso, devagarinho, convenceu as pobres almas desiludidas e desesperadas. Exaltou a necessidade de disciplina, com a desistência do egoísmo e da vaidade, azorragando os maus costumes e os vícios vulgares. Em terminando a longa palestra, ambos os comunicantes se revelavam diferentes. Despediram-se, revestidos de coragem, esperança e bom ânimo.
A assembleia de ouvintes encarnados mantinha-se sob forte impressão e, entre os invisíveis, Elias e Cláudio aguardavam, ansiosos, a colheita de ensinamentos. Teriam os circunstantes compreendido que as lições se destinavam a eles mesmos? Que ainda se encontravam na carne, com sublimes oportunidades em mão? Guardariam as experiências ouvidas? Ponderariam sobre as lutas que aguardam os rixosos e imprevidentes, além do túmulo? Modificariam as diretrizes? Ambos os orientadores, benevolentes e sábios, esperavam a manifestação dos amigos, por identificarem o aproveitamento havido, quando a senhora Costa quebrou o silêncio, murmurando: "Viram vocês quanta dureza e intransigência?" Comentou o velho Silva Torres, pregam eles numerosas peças neste mundo para chorarem no outro. E nós, os médiuns, acrescentou Dona Segismunda Fernandes Traço, devemos suportar semelhantes espíritos como se fôssemos caixas de pancada. Esses infelizes não chegaram a ser identificados, observou Alberto Lima, um dos companheiros mais entusiastas do núcleo Traço, e foi pena. Pareciam muito cultos e, sobremaneira, versados em matéria religiosa. Notei, porém, aduziu outro confrade Traço, que se não for a palavra convincente de Matoso teríamos sofrido desastre. Tenho a ideia de que tratamos com entidades não somente sofredoras, mas igualmente perversas. E o próprio doutrinador da casa, que recebera a inspiração brilhante de Elias, partilhando a conversação, afiançou, contente: "Em suma, estou satisfeito. Guardo a convicção de que esses desventurados integram a falange perturbadora que me persegue o lar." Elias e Cláudio, invisíveis ao raio de observação comum, entreolhavam-se com indizível desapontamento. Os companheiros encarnados mantinham-se prontos para o comentário cintilante e vivo. Qualificavam as comunicantes, queixavam-se dos sacrifícios a que eram obrigados por semelhantes visitas, reclamavam-lhes a ficha individual, situavam-nos entre os verdugos da vida privada. Todavia, não houve um só que entendesse a lição legítima da noite, nela reconhecendo uma advertência do alto para reajustamento de roteiro, enquanto era tempo. Ninguém percebeu que, doutrinando os espíritos, o grupo estava sendo igualmente doutrinado. 05. O testemunho. Um santo homem repousava, junto a velho poço, em Cesareia, quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã, na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos. Um devotado judeu convertido à Boa Nova resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia, no intuito de guiar corações amigos, das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara, após recolher os ensinamentos do Messias, através dos apóstolos, em ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé, ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los e muito menos de lançar mão dos próprios haveres, em favor da fraternidade e, por isto, o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera, situada às margens do Eufrates, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho, sem vacilar. Seguia estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha, quando, a certa altura de zona pantanosa, surpreendeu o ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou, instintivamente, todavia, dois temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-la pela retaguarda. Sabia que, não longe, existia a pequena cabana que poderia abrigar-se e deu-se pressa em alcançá-la, atingindo-a, porém, reparou, surpreendido, que a choça fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem de grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos três primeiros e o viajor, apavorado, no intuito de preservar-se,
Encaminhou-se para uma cova antiga não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe agressiva cabeça. Atordoado, dirigiu-se para duas árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar, através de uma delas, mas, em poucos segundos, o vegetal tombou fragorosamente, restituindo ao chão, escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo devia possuir para defender-se convenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção das adjacências. Ávido, buscou algum elemento para a defensiva natural. Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Desacoroçoado, subiu pequena eminência, com a intenção de despejar-se em algum vale, mas, alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu, ajoelhou-se e, ante as feras que se aproximavam, clamou, confiante: Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo, espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse, bondoso: Não temas. Estou aqui. A minha graça te basta. Forte ventania soprou, celery, e os ferozes sáureos recuaram assombrados. O narrador fez demorada pausa e concluiu: Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque, na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução, dentro de si mesmo. E antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhes assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se ao humilde bordão, despediu-se e seguiu para a frente. 06. O doente grave. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico. Anjo amigo, disse ela em voz súplice sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou, ansiosamente: Venho até aqui pedir, em particular, por um deles que, desde muito tempo, se encontra gravemente enfermo, entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar, por mais tempo, as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-la restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: Qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada pois que medita na grandeza do Pai Celeste, dia e noite. É com seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente, de maneira inequívoca, a ligação com o Pai amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse, esclareceu o pedinte, um tanto confundida, qual se lhe fora impossível dissimular é um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Qual deles entende a sublime significação do trabalho? Interpelou o emissário novamente. O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão, com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. Refere-se, constantemente, aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosas experiências.
traço e o outro. Talvez pelo gênero de vida a que se consagra deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho aos bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em mesas opíparas extravagantes, não lhe confere a oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? Tornou o mensageiro sorrindo, bondoso. O que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social, com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter, agora, um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que, em outro tempo, lhe foram inimigos ou perseguidores. E o outro? Os favores do mundo, comentou nobremente a palavra maternal, isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas ou nas regiões elegantes, onde rolam fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o seu lhe enviou à senda comum. O anjo atento passou a refletir, com grande interesse, e arguiu, de novo. Para qual deles rogas a bênção de Deus, em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a ternura materna. O enviado da providência fixou-a com extrema bondade e concluiu, com sabedoria. Volta à terra e reconsidere as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem, já entende a necessidade de união com o Divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros, é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. 07. O acidente providencial. Martinho Souza era rapaz inteligente, muito culto, mas excessivamente confiado a ideias fixas. Após firmar esse ou aquele ponto de vista, não cedia a ninguém no campo da opinião. Renovava os pareceres que lhe eram peculiares somente à força de fatos e, assim mesmo, apenas quando os acontecimentos lhe ferissem os olhos. Declarava-se absoluto nas interpretações e, rebelde, brandia pesada argumentação sobre quantos lhe não aderissem ao modo de ver. Dentro de semelhantes características, foi colhido na trama sutil de terrível obsessão. A influenciação deprimente das entidades infelizes envolveu-lhe o campo mental em rede extensa de vibrações perturbadoras. E o desequilíbrio psíquico progrediu singularmente, senhoreando-lhe o sistema nervoso. O desventurado amigo começou por abandonar o trabalho diuturno, recolhendo seu ambiente doméstico, onde se consagrou ao exame particularizado do próprio caso, enquanto se alarmavam a esposa e os filhos pequeninos do casal. Martinho alimentava conversações estranhas, gesticulava a esmo, esbugalhava os olhos como se fixasse horrendas paisagens, dominado de incoercível pavor. Não chegava a identificar as sombras que o cercavam, ameaçadoras e inflexíveis na perseguição sem tréguas, no entanto, assinalava-lhes a presença e captava-lhes os pensamentos sinistros, em forma de cruéis sugestões. Atacado de insônia insistente, não se aquietava senão durante alguns minutos, pela madrugada, para o descanso corporal, gastando as horas em movimentação anormal e excitante, através dos aposentos, ao jardim e do quintal, errando sempre, obcecado por invisíveis malfeitores. De quando em quando, alguém comentava a situação, convidando-o a estudar a suposta enfermidade, à luz do espiritismo renovador, mas o teimoso doente se retraía nas interpretações científicas. Tratava-se, dizia ele convicto, de choques sucessivos no sistema nervoso, agravados por uma vitaminose significativa. Além disso, acrescentava, padecia enorme deficiência no pâncreas. Não se lhe processava a nutrição com a regularidade devida e via-se esgotado em vista da assimilação imperfeita. Os companheiros de luta, interessados em seu bem-estar, não conseguiam demovê-lo. O obsidiado tecia longas considerações de natureza técnica e relacionava diagnósticos complicados. Lia, atencioso, as anotações médicas, referentemente aos sintomas que lhe diziam respeito e, para refutar os amigos, trazia a conversação,
exasperado e irritadiço, textos e gravuras de natureza científica para exaltar os próprios males. Agravava-se-lhe o tormento dia a dia. Assim, atingira Martinho perigosa posição mental. Os adversários de sua paz subtraíram-no, quase totalmente, alimentação e acentuaram-lhe as preocupações na vigília enfermiça. Horas a fio mantinha-se na estranha contemplação de paisagens horríveis, na tela escura do pensamento atormentado. Piorando-se-lhe a situação, os benfeitores espirituais, que por ele se interessavam, multiplicaram recursos de salvação, mobilizando novos colaboradores encarnados, de maneira indireta, que passaram a visitar o enfermo por verdadeiros emissários da solução indispensável. Eram portadores de consolação, remédio, esclarecimento e luz. Entretanto, o doente não se abria ao socorro que se lhe dispensava. Bastaria escutar calmamente a leitura de algumas páginas espiritualizantes e encontraria em si mesmo recurso à reação. Todavia, negava-se ele, impaciente e menos delicado. Influências de ordem psíquica. Indagava, exaltado, aos visitantes: é rematada a maluquice de vocês. Sou vítima de exaustão geral por falta de suprimento vitaminoso adequado. Estou arrasado. Tenho o fígado apático, os rins intoxicados e os intestinos inertes. E estendendo o braço magríssimo, na direção de um velhinho prestimoso que o visitava com frequência, exclamava, estentórico: e o senhor, seu Luiz, ainda me vem falar de atuação do outro mundo? Não será ironia de sua parte? Silenciavam circunstantes, desapontados. Luiz Vilela, o ancião citado nominalmente pelo enfermo, traduzindo o pensamento de abnegados mentores invisíveis, retrucava sem irritação: deveria você, Martinho, acalmar-se convenientemente para o exame das necessidades próprias. Como julgar, com tanto rigor, princípios edificantes e curativos que você absolutamente não conhece? Não devemos condenar sem base firme. Não sabe a quantos distúrbios pode ser conduzido um homem, sob perseguições ocultas. Sei que o seu estado de agora impede a leitura meditada, entretanto, proponho-me a ler para os seus ouvidos e a prestar os esclarecimentos que se fizerem indispensáveis. Creio aprenderá você, desse modo, a consolidar as próprias energias e a refletir com mais clareza, repelindo as sugestões inferiores, mesmo porque, meu amigo, em qualquer processo de remediar a saúde do corpo, é imperioso sanear a mente. O rebelde obsidiado, porém, não atendia. Não se detinha convenientemente nem mesmo para registrar as considerações de ordem afetiva. Andava, nervosamente, de um lado para outro, torcendo as mãos ou gesticulando sem propósito, gritando blasfêmias e queixas. Não aparecia recurso com que se pudesse sossegá-lo no leito. Quase desalentados, consultavam-se os amigos entre si. E não só no círculo dos encarnados sobravam as preocupações. Os enfermeiros espirituais partilhavam aflições e receios. Martinho não oferecia campo adequado ao entendimento e, por essa razão, os algozes intangíveis ganhavam terreno franco. Prosseguiu o perigoso impasse, quando, certa noite, um dos verdugos sugeriu ao doente a ideia de galgar a velha mangueira do quintal, no sentido de respirar a atmosfera mais pura. O doente assimilou a ideia, encantado, sem perceber que o inimigo intentava precipitá-la ao solo, em queda espetacular. Recebeu o alvitre capcioso e gostou. Aguardaria as primeiras horas da madrugada, quando a pequena família descansasse nos domínios do sono. Procuraria o ar rarefeito na copa da árvore antiga. Possivelmente conquistaria forças novas ao contacto das mais altas correntes atmosféricas. Reconhecendo-lhe a disposição firme na execução do projeto, alguns colaboradores espirituais buscaram o diretor de suas atividades, a fim de traçarem normas para socorro urgente. O chefe, contudo, ponderou, muito calmo: não podemos violentar o nosso Martinho no que se reporta à preferência individual. Se ele estima a orientação dos que lhe tramam a perda, como evitar que sofra as consequências justas? Deixemo-la confiar-se à dolorosa prova. Talvez esteja dentro dela a chave da solução que ambicionamos. Efetivamente, ao raiar do dia, o enfermo sofreu desastrosa queda de grande altura, após escalar, facilmente, a velha mangueira escorregadia e muito alta. Aos gritos de dor, foi socorrido pelos familiares e companheiros inquietos. Em seguida, veio o médico que o amarrou no leito para a restauração de ambas as pernas quebradas.
Foi então que Martinho Souza, imobilizado no gesso, pôde ouvir a leitura reconfortante de Luiz Vilela, partilhar os serviços de oração e receber passes curativos, libertando-se da obsessão terrível e insidiosa. Transcorridas algumas semanas, quando conseguiu locomover-se, era outro homem. Sua queda da mangueira fora o remédio providencial. 08. A maior dádiva. Na Assembleia Luzida do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade em vulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham, ali, deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares, com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar. A certa altura, aproximou-se do Messias e informou-o: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, acentuou Jesus, sereno traço, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. O discípulo voltou ao posto de observação, com indisfarçável desapontamento, mas, decorridos alguns instantes, reapareceu, notificando. Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo, em tom significativo traço, mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Judas tornou, de motu próprio, a fiscalização para comunicar, logo após, ao grupo galileu. A viúva de Cão, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E, baixando o tom de voz, completava, cauteloso, o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou, loquaz. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200. Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino, sem afetação traço. É grande virtude saber dar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma côdea de pão. Nesse instante, penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a, de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se, irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram, rumorosamente, o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelentado e passos vacilantes surgiu no limiar para atender à limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui, recolhe flores esmagadas, além, absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio, para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar. Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai?
Realmente, elucidou Jesus, em tom fraterno traço, a viúva deu muitíssimo, porque, enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço ou tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida leve pausa, apontou com o indicador a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu. A maior benfeitora para Deus, aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo seu próprio suor. 09, surpresa em sessão. Aquela mania de Aguinaldo Limeira raiava pela imprudência incompreensível. Estimava o serviço de doutrinação aos desencanados, era de uma pontualidade notável às reuniões, contribuía de boa vontade nos serviços de assistência, mas, no trato com o invisível, não era bastante cauteloso nas conversações. Cultivava especialmente as sessões práticas, dedicadas às entidades sofredoras e ignorantes, mas preferia realizá-las com grande público, junto do qual se esmerava em demonstrar o verbo enérgico e veemente. Não se sentia satisfeito por mostrar o caminho ao desviado, dar pão espiritual ao faminto de luz, remédio à alma enferma. Aguinaldo multiplicava perguntas e exigências. Consolava, sem dúvida, e, na qualidade de trabalhador sincero, espalhava muitos bens, entretanto, dava-se a longas conversas para estabelecer a procedência dos comunicantes. Por vezes, as entidades em luta, por motivo de padecimentos incríveis, não podiam prestar esclarecimentos minuciosos, mas o doutrinador reclamava, rogava, insistia. Quanto mais conhecido o espírito visitante, mais se desmanchava Limeira nas indagações ociosas. Quando arrancava certas declarações tristes, parecia alegrar-se como o caçador viciado quando apanha a presa, e, a pretexto de identificar as almas sofredoras, tendia, sem perceber, para a falta de caridade. De quando em quando, o respeitável orientador espiritual do grupo utilizava o médium Silvares e esclarecia, de maneira direta. Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo da identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas interrogações. Que adianta minudenciar a situação de pobres irmãos nossos, ignorantes e sofredores? Em muitas ocasiões, qual acontece aos doentes graves da terra, também os desencanados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados nas inquietações que lhes povoam a mente. Dá-lhes o pão do Cristo e deixa-os passar. Obrigá-los a pormenores informativos, quanto à paisagem que lhes é própria, é intensificar-lhes a dolorosa humilhação. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os assistem. Além do mais, os que ensinam e doutrinam estão sempre criando imagens mentais diferentes naqueles que ouvem e aprendem, e torna-se indispensável não esquecer que tem esse numeroso público visível e invisível. A indagação descabida, por vezes, se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual, mas aqui, meu amigo, estamos num serviço de iluminação do espírito para a melhoria do sentimento. Não te transformes de missionário do bem no advogado de acusação. Pede ao Mestre Divino te esclareça o entendimento. Limeira ouvia, mas não ponderava. Na sessão imediata, referia-se ao trabalho indagador dos estudiosos eminentes do espiritismo científico, e, quando algum pobre necessitado se fazia sentir, iniciava o interrogatório crucial. Mantinha-se inalterada a situação do agrupamento, quando certa noite, diante de enorme assistência, em meio dos trabalhos, surgiu uma entidade que tomou o médium Silvares, a desfazer-se em convulsivo pranto. Diga, meu irmão, falou Aguinaldo, inquieto traço, digo que sofre e o que deseja. Que sofro, que desejo. Gemeu infeliz, amarguradamente, não posso. Não posso. Sou um miserável convertido num monstro. Como assim, meu amigo? Tornou Limeira, espicaçado pela curiosidade. Aí, suspirou a entidade lacrimosa, como doem os resultados da hipocrisia. Na terra, enganei as criaturas, mistifiquei os semelhantes, mas, agora, sinto-me diante da própria consciência. Não posso iludir a mim mesmo. Com que então foi você um hipócrita no mundo? Perguntou Limeira, com atitude superior. Certamente, enganou os homens, mascarando propósitos e intenções, e,
muito tarde, reconhece que praticou um crime. É verdade, clamou infeliz, soluçando. Tão comovedoras eram as lágrimas do comunicante infortunado, que toda a assistência chorava, sob forte emoção. Limeira, contudo, desejando imprimir o máximo efeito ao quadro, mostrava atitude inquiridora e convincente. Continue, meu irmão, prosseguiu com autoridade. E, ao invés de confortá-lo, em nome de Jesus, levantando-lhe a esperança caída, o doutrinador insistia. Esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde veio? Poderá identificar-se? O desventurado esforçava-se, em vão, para responder. O pranto embargava-lhe a voz. Parecendo insensível, Limeira sentenciou. Veja, meu amigo, a que estado angustioso foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou suas lágrimas presentes. A morte, que descerra os véus da ilusão, revelou sua verdadeira consciência. Conhece, o irmão, agora, os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos e todos aqueles que aparentam a verdade e fogem dela, as ocultas, acolhendo-se ao crime. Fale, meu amigo, em que zona da vida tentou enganar as leis divinas? Como se chama? Que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Nesse momento, a entidade conseguiu interromper os soluços e falou: Aguinaldo, não me torturas mais com tantas interrogações. Escutando a voz, tonalizada em novo característico, o doutrinador estremeceu, fez-se lívido e perguntou, espantado: Quem é você, meu irmão? O infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu em tom lastimoso: Eu sou teu pai. Viu-se, então, que Limeira deixou pender a fronte e começou também a chorar. 10. O discípulo de perto. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se, em toda parte, o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz do que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te, igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te, de alma e coração. Jesus sorriu e falou, calmo. Tenho muitos seguidores de longe, aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto. Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano, que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu, pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a, periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo, dia e noite, no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com a liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus, mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir, o de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentado sono e fadiga, o de perto, contudo,
inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir, o de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe